Olá, muito bom dia para você ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, espaço de você, trabalhador, aposentado, servidor público, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, os nossos canais de interatividade ficam abertos para a sua participação. Tem o WhatsApp, tem o nosso e-mail. Aproveite e navegue lá no nosso portal, o site do Boca no Trombone. Tem muita produção de conteúdo na matéria previdenciária e trabalhista. E o tema de hoje, qual é a nossa proposta? A crise política, o quanto a crise política atrasa o tratamento da pandemia. Estamos tendo muitos movimentos nesse sentido, né? E quero saber a opinião de você de casa, participe pelos nossos meios de contato e, claro, participe também da nossa consultoria, mande as dúvidas de previdência e de direito do trabalho por esses canais de contato ao longo do Boca desse domingo. Vamos saber o que pensam os nossos parceiros? Em nome do Sindipetro RS, Dari Beck Filho, diretor da entidade, traz suas impressões iniciais sobre o tema de hoje. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores do Boca no Trombone. Bem, nós temos uma combinação terrível, né? Temos uma crise inédita, que é a crise da pandemia. A última vez que nós tivemos uma coisa dessa foi em 1918, com a gripe espanhola. Tem uma crise econômica aí, com milhões de desempregados e de subempregados por conta da política econômica do governo federal, aí, de retirar direitos e flexibilizar as questões trabalhistas. Aí, para combinar, o seu Bolsonaro resolve criar uma crise política, brigando com os governadores, brigando com os prefeitos, porque ele não acredita na ciência. Até por isso que ele demitiu o ministro da Saúde, que ele não acredita. Botou lá alguém que vai seguir o que ele manda. E para fechar com chave de ouro, esse primeiro semestre, para poder defender os filhos, ele demite o ministro da Justiça e troca o diretor da Polícia Federal. Botou dois amigos dele que vão, com certeza, dar o direcionamento que ele entende para essas investigações. Então, a vida do povo brasileiro está pouco se lixando com isso. O que interessa é garantir que os filhos dele não sejam investigados da forma correta. Pois é, e quanto a isso, o STF proferiu decisão, né, vedando aí o ingresso do novo, né, escolhido chefe da Polícia Federal. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. E os servidores estaduais, como é que estão pensando? O presidente Sérgio Arnaud chega no programa e dá a opinião da FESERGS aqui no Boca. A falta de coordenação política do governo brasileiro vem atrasando e atrapalhando o combate a coronavírus em nosso país. Essa é uma questão muito séria, porque isso tem impedido a realização de um planejamento global, englobando não apenas os órgãos federais, como estaduais e municipais, e isso se reflete na população, de um modo geral, e também se reflete nos próprios prestadores de serviço, ou seja, os servidores públicos, civis e militares, que ficam expostos à contaminação por falta de equipamentos de proteção individual, por falta de orientação correta e no mesmo sentido, e por falta de um planejamento global. Então, essa questão da desconexão, da desestruturação ou desintegração do governo federal, que leva o presidente a contrariar sistematicamente todas as deliberações da área técnica da saúde, isso compromete o combate a coronavírus. Mas o Brasil tem muito mais sorte do que juízo, porque embora com esse vácuo de organização, os estados e municípios, em sua maioria, se prepararam e se organizaram. Porém, ficam carentes de uma sustentação financeira que lhes permita fazer um combate mais efetivo deste vírus, dessa pandemia. E é o que temos dito aqui, né? É necessário, sim, o governo federal, que tem a chave do cofre, poder municiar os entes, estados e municípios nesse trabalho de combate ao coronavírus. E como pensam os aposentados? Quero saber, sim, em nome da FETAPERGS, Itamar Santos, diretor da entidade, chega para a gente e fala o quanto a crise política atrapalha o combate à pandemia. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo no programa Boca no Trombone, TV Bandeirantes. A gente gostaria de iniciar a nossa conversa relembrando os telespectadores
de que a crise política no Brasil está instalada desde 2014. Tá? Logo após as eleições, teve um candidato que disse que não ia deixar a presidenta eleita legitimamente governar. Em 2016, esta crise foi completada ou aprofundada, né? Tivemos um processo de impeachment e de lá para cá foram destruídos todos os direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Acabou com a CLT, houve a lei das terceirizações, né? E a aprovação da EC 95, que acaba com os investimentos principalmente em saúde pública até 2036, gerando sérios prejuízos para o Sistema Único de Saúde, chegando até os dias de hoje. Então a gente vai conversar sobre isso também. Pois é, a Emenda Constitucional 95 estipulou um teto de gastos, né, nas áreas do serviço público e também na área da saúde, como referiu aí o representante da FETAPERGS. E como pensa o nosso consultor previdenciário? Está lá no seu home office, trabalhando fortemente nas demandas previdenciárias, mas eu quero saber dele, doutor Charles Pacheco, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados, como o senhor está pensando nessa questão, o quanto a crise política atrapalha o combate à pandemia? Obrigado por estar aqui no Boca, um bom dia. Muito bom dia, Solano. Muito bom dia a todos que nos assistem nessa manhã de domingo. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os trabalhadores pela passagem do Dia do Trabalhador nessa sexta-feira. Solano, em breves palavras, eu gostaria de expressar a minha preocupação com a crise política no sentido do combate ao Covid-19, porque esses conflitos que estão instaurados em Brasília, no seio do poder, eles são transmitidos para a população. Então, nós vemos uma população dividida, fragmentada, onde não se tem uma informação, uma liderança, uma diretriz no sentido de estabelecer política firme de combate. Ora, temos pessoas defendendo a livre circulação, outras pessoas seguem a orientação dos chefes dos executivos estaduais. Tem um sentido único, né? Exatamente. Então, na minha visão, esse é o maior problema, Solano. Sim. Bom, já estão chegando questões, já estão chegando dúvidas aqui da área previdenciária. O doutor Charles responde para a Sandra. Ela diz que colocou sozinha a aposentadoria por deficiência monocular e o INSS indeferiu. E ela ingressou com recurso administrativo. A pergunta dela, é mais rápido, é mais fácil assim ou judicialmente, doutor? Olha, Sandra, eu sugiro o ajuizamento de uma ação judicial contra o INSS, porque, em se tratando de um requerimento que envolve avaliação médica, é pouco provável que tu tenha sucesso no teu recurso administrativo. Além disso, os recursos administrativos muitas vezes demoram mais do que a própria resposta do Poder Judiciário. Verdade. A Tânia Regina, ela diz que beneficiária do BPC pelo filho, né, um filho especial, tem 50 de idade, tem 17 de contribuição, não trabalha desde 2009. Ela quer saber se já pode encaminhar a aposentadoria. A dúvida é da Tânia. Infelizmente, dona Tânia, a senhora não tem condições de requerer ainda a aposentadoria, porque embora a senhora tenha 17 anos de contribuição, a senhora tem apenas 50 anos. A senhora vai precisar aguardar, então, atingir o requisito etário, 62 anos. Tá certo. O doutor Charles está conosco também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie no FM 94,9 no AM 640. E vai fazer uma publicação de Previdência, de Direito do Trabalho. Olha a hashtag aí, Boca ano 31, 31 anos do Boca, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E já deixo também o convite para você navegar nas nossas redes sociais, as diversas formas de contato que a gente tem para você durante o programa e durante a semana também. Hoje a gente está debatendo o quanto a crise política pode afetar no combate à pandemia. Retorna aqui no Boca o Sindipetro RS com seu diretor, Dari Beck Filho. Bem, Solano, uma coisa tem que ficar clara para as pessoas. O Bolsonaro faz essas coisas
não é porque ele é incompetente, é pior, é porque ele acredita. Então ele não quer implementar a política de isolamento social e a quarentena e o que seria mais correto, porque ele acredita que tem uma parcela da população brasileira que é descartável, que está atrapalhando a economia. Então, se o cara é idoso, é diabético, se é pobre e vai morrer porque não tem atendimento, para ele isso não é um problema. Não é. Ele pensa que essas pessoas estão atrapalhando, a economia tem que voltar a girar. Se morrer 10 mil, 20 mil, são os descartáveis. Ele acredita nisso. Então, não é um problema de competência, é um problema de crença. Ele é um genocida. Esse tipo de pensamento a gente já viu na história da humanidade. De um governante que acredita que parcela da sua população é descartável, que não tem problema dela morrer. A gente espera que a gente consiga reagir a isso e conter, tentar salvar o máximo possível de vidas, mesmo com todo esse ataque. Certamente, é o objetivo de todos, né? Tem que ser o objetivo de todos, salvar as vidas de brasileiros em toda a parte do país, né? Sem especificar espécie, tampouco local. E os servidores estaduais continuam com a gente aqui no programa. Sérgio Arnaud traz novas opiniões, voltadas inclusive para os servidores aqui do Estado. Neste momento, inclusive, nós defendemos a continuidade do isolamento social, porque esse isolamento social foi fundamental para conter o avanço da pandemia em nosso estado e em nosso país, principalmente nas regiões que se prepararam mais cedo, como no caso do Rio Grande do Sul. Aqui nós tivemos uma preparação adequada e pudemos enfrentar a questão do coronavírus com um pouco mais de tranquilidade. Mas não é o momento de relaxar integralmente, como a gente tem assistido nas ruas e nas praças. Não, porque o pico ainda não aconteceu. E nós estamos sujeitos a que eclodam mais e mais contaminados em várias regiões do estado. Até porque os testes são insignificantes, ou seja, muita gente está doente e tem ido a óbito sem que se saiba concretamente por quê. Inclusive temos casos na família em que o médico recomendou o teste e chega no posto de saúde, não há o teste para ser realizado. Ou seja, só dão entrada aquelas pessoas que já estão à beira da morte. Então nós queremos dizer que temos que incluir na discussão os trabalhadores, sim. Os servidores públicos que prestam serviço, sim. A sociedade que realize e que entregue esse serviço tem que ser consultada e não pode apenas ser comunicada pelo governo do estado. Verdade, né? Muito bom ouvir quem está na linha de frente, no caso aqui os servidores estaduais. Os aposentados seguem conosco, a FETAPERGS retorna com o Itamar Santos, o seu diretor, e ele explana mais razões porque, no entendimento da federação, sim, a crise política ela afeta o combate à pandemia. Só para você ter uma ideia, essa crise política instalada no Brasil desde então já retirou da saúde pública 22 bilhões de reais. A emenda constitucional número 95 retirou da saúde 22 bilhões de reais. Isto impediu e impede que os municípios se estruturem. Os repasses do governo federal acabaram, diminuíram drasticamente, trazendo essa conta para os cofres públicos já minguados dos municípios, dos pequenos municípios. A reforma da Previdência retirou do mercado desses municípios milhões de reais, porque houve um congelamento das atuais aposentadorias e a não aposentadoria dos futuros trabalhadores. Então essa crise, ela detonou, ela destruiu todo um estado de bem-estar social, não gera empregos, além disso não temos empregos, e isso acaba estourando na saúde pública. E agora, com o advento do Covid-19, fica muito, mas muito pior. Por isso é necessário que as pessoas entendam que temos que entender qual é o processo político colocado no país. Esse processo político ele é genocida, ele foi pensado
para exterminar milhares de pessoas. E contra isso, nós preferimos defender a vida. Como falamos anteriormente, né? A defesa da vida para todos. Você continua participando do programa, mandando a sua opinião sobre o tema e também encaminhando as dúvidas de previdência e de direito do trabalho. As previdenciárias são respondidas pelo Dr. Charles Pacheco, lá em home office, respondendo aqui para Marília. Dr. Charles, meu pai faleceu, providenciamos a pensão para nossa mãe. Ela tinha 82 anos, né? E ele está aposentado há uns 30 anos. A pergunta, essa pensão será integral? Olha, e a resposta ela vai depender do momento que aconteceu o óbito. Se o óbito aconteceu antes da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, o valor da pensão é integral, ou seja, é 100% do valor que era a aposentadoria atual do falecido. Porém, se o óbito ocorreu depois da reforma, Solano, sim, aí a pensão ela tem um índice de 60%. É a cota de 50% mais 10% por dependente. Perfeito. Já tem uma modificação em razão da reforma previdenciária. Piorou muito. Muito mesmo. Bom, vamos para questões de direito do trabalho? Vamos sim. Chega aqui no Boca o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Elson. Estou com dúvidas. Estou em férias. Já fui comunicado que o meu salário vai reduzir em 25%. É do salário base? E também a jornada de trabalho para 6 horas? A minha dúvida é, os 25% que faltar, como fica? O governo repõe? Pode me explicar como funciona? Elson, funciona da seguinte forma. A medida provisória 936, ela tem como objetivo reduzir os impactos da pandemia, preservando o salário e preservando os empregos, principalmente em relação aos empregos. Existe sim a possibilidade da redução da jornada de trabalho e do salário por até 90 dias. Como é que funciona? Nesse exato momento tu estás em férias. Assim que tu retornar das férias, o teu patrão vai te procurar ou vai mandar algum e-mail ou um WhatsApp propondo a redução da jornada, que tem que ter o teu aceite. Então tu não és obrigado a aceitar. É lógico que a empresa também não é obrigada a manter o funcionário que não aceite, tá? Mas é uma opção não aceitar. Então, se for reduzido 25% a tua jornada de trabalho, vai se preservar o valor hora, ou seja, cada hora de trabalho ele compõe um valor. Esse valor vai ser reduzido na quantidade de trabalho e no teu salário. Proporcionalmente, o seguro-desemprego, que é a contrapartida do governo, ela também vai ter uma contribuição de 25%. Por exemplo, se tu ganhar 2 mil por mês, há uma redução de 25% do teu salário e uma contrapartida do governo. Há uma pequena defasagem, em torno de R$150, mais ou menos, mas preserva-se o emprego e tu tem uma estabilidade de até 3 meses depois que tu retornar ao trabalho. Havendo dúvidas, pode perguntar pelo Dica Trabalhista. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Paulo Dias, do Dias e Paim Advogados, do nosso time de consultores trabalhistas. Você pode continuar, gente, encaminha suas dúvidas para a gente de direito do trabalho e também de direito da previdência. Hoje quem está na nossa consultoria é o doutor Charles Pacheco, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados. Mais uma dúvida, doutor, a Jurema. Será que posso pedir minha aposentadoria? Em novembro eu tinha 178 contribuições, né? E o meu salário era de R$926. Muda muita coisa agora? É a dúvida encaminhada pela Jurema. Dona Jurema, se em novembro a senhora tinha 178 contribuições, acredito, mantida as contribuições, a senhora atingiu 180 em janeiro, né? Em janeiro, em decorrência da reforma da Previdência, a idade da mulher para conseguir se aposentar não é mais 60 anos, mas 60 anos e 6 meses, né? Se a senhora implementa esses requisitos, a senhora consegue se aposentar. Tá certo.
O Dr. Charles volta aqui no programa daqui a pouquinho para responder mais dúvidas de Previdência. E também de Previdência é o pós-graduação que a ABA, Associação Brasileira de Advogados, está promovendo. Ouça o recado agora do Dr. Teodoro Agostinho. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Olha só, você que é de Porto Alegre e toda a região, nós temos um mega convite para vocês. Estamos lançando a nossa pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário, totalmente voltado para a prática previdenciária. Não fique de fora e eu, professor Teodoro, estou te aguardando. Se inscreva lá, ó, tá aí o portal eadir.com.br. Bom, paradinha, você sabe, né? Hoje a gente está debatendo aqui o quanto a crise política está atrasando, pode atrasar o combate à pandemia. Opine, participe nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o nosso site, tem o canal no YouTube. Vá, navegue por eles e mande a sua opinião. E a gente já volta aqui no Boca. 31 anos, sempre na luta. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. De volta com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Muito obrigado, pessoal. Todo o estado do Rio Grande do Sul ligadinho aqui no Boca no Trombone. E a gente segue com as participações, as dúvidas de Previdência e de Direito do Trabalho, que você pode encaminhar pelos nossos meios de contato. E a opinião de vocês, sim, o quanto a crise política afeta o combate à pandemia. Você opina e os meus parceiros também opinam. Consideração final do Sindipetro RS com Dari Beck Filho. A tarefa que nos cabe nesse momento, Solano, é exercitar o principal valor da classe trabalhadora, que é o valor da solidariedade. Então, a categoria petroleira a nível nacional lançou uma campanha, que é Petroleiros pela Vida, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai se incorporar, vamos arrecadar dinheiro entre nossa categoria e transformar isso em cestas básicas para as famílias mais necessitadas nessa crise econômica. E também vamos doar equipamentos para o pessoal que está na linha de frente, aí, o pessoal da saúde, o pessoal da limpeza, que está atendendo os doentes e que necessita. Então, essa é a nossa tarefa, a tarefa de trabalhar o valor da solidariedade. Trabalhadores e trabalhadoras do mundo univos. Pois é, parabéns aí, parabéns ao Sindipetro RS com essa bela iniciativa. E vamos saber a conclusão final da FESERGS com o seu presidente, Sérgio Arnaud. O grande problema, e a federação vem atacando isso, a FESERGS, a própria CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, é o abandono dos estados e municípios por causa do governo federal. Enquanto ele disponibiliza para os bancos mais de 1,2 trilhão de reais, para os estados e municípios, nada, ou apenas migalhas. Para os trabalhadores, migalhas. Para os servidores, a responsabilidade. E agora, inclusive, fala-se que vão congelar por mais 2 anos os salários dos servidores públicos. Ora, nós já temos 5 anos de congelamento salarial aqui no estado do Rio Grande do Sul. O poder aquisitivo do conjunto dos servidores, que é o que ainda está movimentando a sociedade, porque temos um índice enorme de desempregados e daqueles que são invisíveis, ou seja, são os anônimos que prestam informalmente serviços, é enorme. Então, somos visceralmente contra o congelamento dos servidores públicos. Sim, seria uma medida que dificultaria ainda mais a economia, né? Porque os servidores, como falou o presidente, eles movimentam a economia com os seus vencimentos. E os aposentados, opinião final da FETAPERGS chegando com Itamar Santos. Frente a isso tudo, frente a essa tamanha crise, o que nos cabe enquanto conselheiros, enquanto representantes sindicais da nossa federação é defender o Sistema Único de Saúde, 100% público, que os governantes
reinvistam aquilo que já vinham investindo e amplie esse investimento para que a gente possa combater essas pandemias como o Covid-19. Além deles, tem a dengue, tem tantas outras moléstias aí aterrorizando a vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, tanto aposentados como não aposentados. Então é necessário que a gente exija, né, do Congresso Nacional, do STF, a revogação da emenda constitucional número 95. Porque só com mais dinheiro, com dinheiro suficiente, é que nós poderemos ter um sistema único de saúde legitimamente público, legitimamente universal, que trabalhe todos e todas com o mesmo direito. Verdade. Muito bem colocado aí pelos aposentados. E vamos responder as últimas dúvidas aqui no programa. Hoje é o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, que está conosco. O Adão, ele diz que o benefício termina em 3 de maio de 2020, hoje inclusive, não conseguiu marcar a prorrogação, eles podem cortar o benefício? Ele diz que tem câncer no pulmão, Dr. Charles. Seu Adão, eu mesmo tenho alguns clientes na mesma situação que o senhor. E as notícias são muito boas. Tá? Nessa semana que passou, o INSS editou uma portaria, número 552, que ela trata da prorrogação automática dos benefícios que tem data prevista para cessar. Tá? Então, o senhor não fique preocupado com isso, o seu benefício vai sendo prorrogado, né, por 30 dias, Sim. até no máximo 6 vezes, enquanto as agências do INSS permanecerem fechadas. Perfeito. Rapidinho aqui, doutor Charles, para a Natália, lá de Pelotas. Ela diz que recebe auxílio-doença desde setembro, né? Devido a uma cirurgia, teve que fazer carcinoma, né? E 60 anos completados ainda no ano passado. Ela quer saber se já pode pedir aposentadoria. Segundo ela, já tem tempo de serviço. Aí é interessante que o caso dela seja analisado por um profissional especializado, porque com a reforma da Previdência pode ocorrer da aposentadoria ficar no valor inferior ao que ela já está recebendo como auxílio-doença. Então, Sim. por incrível que pareça, permanecer em auxílio-doença pode ser mais vantajoso. Tá certo. Doutor Charles, muito obrigado. Bom trabalho aí. Sigamos firme aí na luta pelo direito da Previdência. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Tá certo. Gente, acabamos por aqui. Mais uma edição do Boca no Trombone. Durante a semana já temos aquele nosso ajuste, né? Aquele nosso acordo, né? Site, Facebook, canal no YouTube, conta no Instagram, conta no Twitter. Um cardápio grande e farto aí para você interagir conosco nas nossas mídias sociais, falando de previdência, de direito do trabalho e dos temas que a gente discorre ao longo dos programas. Tá certo? Encontro marcado, domingo que vem aqui na Band TV, a partir das 8h30 da manhã. Boca ano 31, sempre na luta!